Boa noite, Biuan. Boa noite. Animado. Hoje, começar os avisos, né, com algo muito esperado, né? Vocês esperaram tanto, pediram tanto, e hoje é o dia do nosso primeiro Multiline, né? Isso aí, galera animada, todo mundo animado. E, continuando os nossos avisos aqui, dia 30, vamos ter o batismo, grande batismo na nossa igreja, no qual todas as unidades, né, vamos estar reunidos. Algumas pessoas da juventude vão estar se batizando. Igor vai estar lá se batizando. Então, quem puder comparecer, cara, faz toda a diferença. A gente é animado lá, vendo as pessoas tomando essa grande decisão. Alguns de nós já tomaram essa decisão. E antes do dia 30, temos dia 23, o Papo Reto. Primeiro encontro, né, com os homens. Foi o Line Girl, foi um sucesso. As meninas vieram, compareceram. E normalmente, quando a gente marca uma coisa dos homens, vem bem gato pingado. E, pelo amor de Deus, vocês não vão me deixar aqui sozinho, não, né? Então, eu conto com vocês, dia 23, primeiro Papo Reto também. E no mês que vem, mês de junho, mês dos enamorados, né? Mês onde a gente vai falar sobre relacionamentos. Então, é um mês que é muito importante. E vamos estar aqui também iniciando dois encontros, né? O primeiro é para noivos e namorados, que vai se chamar DR de Qualidade. Um nome sugestivo, vocês estarem conversando, né, os assuntos que a gente vai falar, né? E o outro encontro, que é o Entrelaçados, que é específico para casais casados. Só botar o microfone, senão o pessoal da mídia aqui. Liberado, Lucas? Liberado, beleza. Entrelaçados vai ser um encontro específico para casais casados, onde a gente vai estar também tratando alguns assuntos mais profundos, né, para jovens casais. Nós continuo me achando jovem, tá? Então, assim, mas fomos mais jovens, né? Então, nós nos casamos já fazem 10 anos, então 25 anos a gente se casou. E então, cara, tivemos algumas dificuldades, tivemos alguns percalços, né? Então, além da nossa experiência, a gente também quer trazer aqueles cursos que a gente teve no decorrer da nossa caminhada e trocar essas experiências com vocês. Então, esses são os nossos próximos encontros, né, específicos. Então, lembrando, dia 23, encontro com os homens, que vai ser o Papo Reto. Dia 30, batismo, o grande batismo. E aí, já virando o mês para junho, dia 6, o DR de Qualidade. E dia 27, o Entrelaçados. Tá? E hoje, a gente vai dar continuidade a uma série de mensagens que está sendo falado em vários Biuans, que é o poder da mesa. Hoje é o nosso segundo episódio dessa série. E dando continuidade a esse episódio, essa semana foi muito engraçado, que eu tive uma experiência lá no meu trabalho e que me arremeteu exatamente o que a gente vai falar hoje. Estava no trabalho lá, né, um dos nossos clientes, e aí chegou a hora do almoço. Esse cliente aí me convidou para estar almoçando junto com ele lá no refeitório dessa unidade. E aí eu fui lá no refeitório e tal, a gente continuou conversando ali sobre os assuntos da nossa tecnologia, né? Eu trabalho com um aplicativo ali que dá uma gestão de frio. Então a gente começou a conversar ali sobre a usabilidade, né? Melhoria para ele. E aí entramos ali naquele refeitório, continuamos conversando, sentamos à mesa, conversando sobre isso. Só que teve um momento que um de nós, né, começou ali, pegou o celular para ver uma coisa, aí o outro pegou o celular também no mesmo momento, e daqui a pouco a gente que estava numa conversa ali, legal, né, produtiva, a gente se desligou daquela conversa, e silêncio naquela mesa, ninguém mais falou mais nada, até o final ali do almoço, e acaba que isso acontece com todo mundo, pelo amor de Deus, vocês não vão me deixar sozinho. Já aconteceu com vocês? Sentarem numa mesa, conversando e daqui a pouco do nada, silêncio na mesa? Cada um no seu celular, cada um envolvido em algo, começa a pensar nos boletos, começa a pensar em outras coisas, né? E a gente pode ver que no dia a dia acontece, né? Às vezes a gente marca com a família aquele almoço, amanhã, Dia das Mães.
não deixa sua mãe lá, cara, sem conversar. Porque normalmente a gente marca ali um almoço de família, começa ali e tal, legal, o assunto, daqui a pouco acaba o assunto e fica aquele marasmo. Aí um começa a ver o jogo, eu não vejo o jogo do Vasco, porque senão eu vou começar a sofrer, né? Então assim, aí alguns vão ver outra coisa e aí se desliga, fica aquele silêncio na família. E também isso acontece às vezes com um casal. O casal está ali, marca um jantar, e aí começa a conversa, daqui a pouco os dois estão no Instagram, e tu viu esses rios aqui, tipo, a conversa entre eles fica ali sem uma profundidade, com amigos também, né? A gente às vezes marca aqui o pós-culto, né? Vai com a galera e tal, daqui a pouco está no meio da resenha ali, e aquela resenha vira um silêncio. Então isso quer dizer que todo mundo está na mesa, a mesa está ali, mas os relacionamentos, eles travam nesse momento. E isso é mais comum do que a gente imagina. Quando a gente traz isso para o âmbito da igreja, do nosso relacionamento com Deus, quantas foram as vezes que nós viemos para a igreja e nós não nos conectamos? Quantas foram as vezes, por exemplo, agora um louvor tão profundo, voz, violão aqui, o teclado, um ambiente tão, intimista, a gente começa a louvar, mas a gente não se entrega, não tem numa oração, a nossa oração às vezes fica num miojo, em nome de Jesus, amém. Eu fico brincando, fico instigando a Radassa. Radassa, toda oração ela fala: Senhor Jesus, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Vai dormir, Senhor Jesus, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Falei: Radassa, tu vai dormir, Radassa. Não é só comida não, ora pelo dia, abençoa o dia, abençoa a sua mãe e seu pai. E às vezes somos nós, caímos tanto na rotina, na aceleração assim do nosso dia, que oramos sem profundidade, sem intimidade. Nós estamos na mesa, mas não estamos vivendo a mesa. Semana passada a gente falou que Deus criou essa mesa para relacionamento, para proximidade, para comunhão, mas o pecado ele veio e quebrou isso. E hoje a pergunta não é só se existe uma mesa. Existe uma mesa, a gente sabe que existe, e não é somente o móvel. A gente viu semana passada que a mesa de Deus, ela é um plano da nossa vida. Diariamente Ele quer sentar à mesa conosco, como fez com Adão, mas na época não tinha uma mesa móvel. Tinha um plano que Deus tinha para a vida de Adão, assim como Ele tem para cada um de nós. Hoje a pergunta é como Deus restaura alguém que se afastou dessa mesa. Como Deus trata um coração quebrado. E é aqui que entra a história que nós vamos falar hoje, que é de José e seus irmãos. E essa história não é somente sobre a fome que levou eles ao Egito para comprar suprimentos. É sobre uma família que estava quebrada. E sendo bem honesto, todo mundo aqui já passou por algum certo nível de uma família quebrada. Hoje o nosso texto base vai estar em Gênesis 43, do 1 ao 17. Mas a gente também vai falar sobre o capítulo 44, sobre alguns capítulos anteriores. Então eu te incentivo, após essa palavra, a buscar mais sobre a história de José e seus irmãos. É poderoso. Então, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, vai ser Gênesis 43, do 1 ao 17. Todos abriram a Bíblia? Estou escutando, não estou entendendo nada. Melhor vocês virem aqui. Gênesis 43, do 1 ao 17, vai falar assim: e a fome era gravíssima na terra, assim como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito,
Seu pai lhes disse: voltem e comprem mais um pouco de alimento. Mas Judá respondeu: aquele homem nos advertiu expressamente dizendo: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se enviar conosco o nosso irmão, desceremos e compraremos alimento. Mas se não enviar, não desceremos, porque aquele homem nos disse: não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel perguntou: por que me fizeram tamanha maldade, contando para aquele homem que vocês tinham outro irmão? E eles responderam: aquele homem perguntou por nós e pelos nossos parentes, dizendo: o pai de vocês ainda vive? Vocês têm mais um irmão? E lhes respondemos o que nos perguntou. Como poderíamos saber que ele diria: tragam o outro irmão de vocês? Então Judá disse a Israel, seu pai: envie o jovem comigo, nos levantaremos e iremos para vivermos e não morrermos, nem nós, nem você, nem os nossos filhos. Eu serei responsável por ele, na minha mão o requererá. Se eu não o trouxer e não o puser na sua frente, serei culpado diante do Senhor para sempre. E se não tivesse nos impedido, certamente já estaríamos de volta pela segunda vez. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, façam isto: peguem no mais precioso desta terra em seus vasos e levem de presente ao homem um pouco do bálsamo, um pouco do mel, especiarias, mirra, pistache e amêndoas. E levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro que voltou na boca dos seus sacos. Isto pode ter sido um descuido deles. Peguem também Benjamim e voltem aquele homem no Egito. E Deus Todo-Poderoso lhes dê sabedoria, misericórdia diante do homem, para que ele deixe voltar com vocês meus filhos Simeão e Benjamim. E se eu perder os filhos, ficarei sem eles. E os homens pegaram os presentes e dinheiro em dobro, e Benjamim se levantaram e foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens para minha casa, mate um animal e prepare tudo, porque estes homens comerão ao meio-dia. E o homem fez como José ordenou e os levou para a casa de José. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos ministrando, Senhor, e aprendendo um pouco mais sobre a Tua palavra, Deus. Meu Pai, que não seja a minha voz, que não seja o meu querer, as minhas palavras, Senhor, que sejam, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, como faca de dois gumes, Senhor, penetrando, Senhor, sobre nós com essa palavra, Senhor, e, meu Pai, nos tratando, nos restaurando, Senhor. Meu Pai, fique à vontade no meio de nós no dia de hoje, Senhor. E, meu Pai, fala conosco, Senhor. É a oração que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aqui nós vemos os irmãos de José com o coração aflito, porque essa já é a segunda vez que eles iam voltar para pegar o mantimento. A primeira vez eles foram tratados como espiões. Então eles estavam ali meio que aflitos. Um irmão da primeira vez tinha ficado. Então eles sabiam que só poderiam voltar se Benjamim fosse com eles. E Benjamim era um apego que Israel tinha, porque de Raquel, a sua mulher amada, ele só teve 2 filhos, e um deles, ele acreditava que tinha morrido, então só sobrou Benjamim, e ele não liberou ali de imediato a ida de Benjamim. Então demora mais um pouco, mas a fome continuava. Os alimentos eles iam acabando. E chegamos nesse momento. O problema ali não era o dinheiro, porque Israel manda ainda presentes ali no melhor da terra, para aquele estrangeiro, que ele não sabia que era José ainda. Então Deus não queria somente tratar a fome desse local. Ele queria tratar essa família.
Eles tinham os recursos, mas eles não tinham os mantimentos. Mas não era somente os mantimentos que eles precisavam. Eles precisavam curar essa família internamente. Os irmãos de José, antes, eles não davam valor à vida. Venderam José como se fosse um negócio. E dessa vez é diferente. Porque a fome estava apertando ali, não somente eles, estava apertando a família deles todas. E eles entenderam que Benjamim era necessário para eles conseguirem aquele mantimento. E Judá se coloca na frente e fala assim: não, bota a vida dele na minha conta. Judá foi o mesmo que falou para vender José como escravo. E agora ele se coloca na frente. Por quê? Porque a vida apertou. A fome apertou. E quando a vida aperta, o coração ele aparece. A pressão só revela o que está desalinhado na nossa vida. É igual quando falta água na nossa casa. Pô, faltou água, a gente começa a procurar. Meu irmão, calma aí, faltou água lá na rua ou faltou água, acabou a água na caixa d'água? E aí você vai começando a procurar o problema. Às vezes tem água na rua, tem água na caixa, mas não está chegando na tua torneira, por quê? Tem vazamento. E os vazamentos você só começa a entender, a conhecer, a achar o vazamento quando tem a escassez. Caramba, acabou a água, do nada assim. E Deus usa esse momento para começar a restaurar. No início ele começa a restaurar os irmãos, pois antes, como a gente falou aqui, eles não valorizavam a vida. Agora eles começaram a colocar a sua vida na frente, porque eles entenderam que se eles não colocassem, as pessoas morreriam de fome. Mas Deus não quer só resolver o problema externo da fome. Ele quer resolver algo interno. Porém, para restaurar essa parte interna, nós precisamos abrir mão de coisas, abrir mão de algo. E nesse primeiro cenário, os irmãos eles entendem que só vão conseguir os mantimentos se Benjamim estiver com eles. Mas Benjamim era algo precioso para Israel, como a gente falou aqui. E todo mundo aqui tem um Benjamim. Todo mundo aqui pensa em algo que fala: isso aqui eu não entrego. Em um certo momento na nossa vida, estava conversando agora com um casal sobre algumas coisas que aconteceram na nossa vida, e um dos breves testemunhos que a gente tem como casal é que em um momento eu achei que o que eu estava ganhando era o auge. E a Renata estava numa pressão no trabalho, e eu falei para ela: ó, toca no pai, pede demissão, vambora, vem comigo, eu banco. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira a minha renda foi de 100%, que eu recebia tudo por fora por causa de CNPJ, baixou para 20%. E ela tinha acabado de pedir demissão. E aquele cenário de fartura virou um cenário de escassez. Eu lembro também, nesse momento de abrir mão de algo, eu lembro do jovem rico, que ele foi convocado para ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Ele ia caminhar ao lado dele. E nos primeiros testes, ele passou em tudo, certo. Mas todas essas questões variam 0,0001. Na questão que valia 10, que era abrir mão de tudo para viver o melhor de Deus, vender tudo, ele falou: isso aí não dá, tem muita coisa. Pô, tem meu apartamento, tem minha casa, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo, tem meu status. Ele pensou em tudo, menos em Jesus. E às vezes o nosso Benjamim é um relacionamento que a gente não abre mão e está nos afastando de Deus, nos afastando de viver o que Deus tem para nós.
Às vezes é um medo, um trauma, um hábito que nós temos, um mau hábito. Às vezes é uma forma de viver que nós temos, que nós não podemos abrir mão do lifestyle. Em vez de viver livremente o que Deus tem para você. Mas chega um momento na nossa vida que Deus fala: se você quiser viver o que eu tenho, você precisa confiar. E Jacó não tinha nenhuma garantia nesse momento que Benjamim ia voltar. Ele só tinha decisão: ou ele mandava Benjamim, ou ele não mandava. Se ele não mandasse, o povo morria de fome. E se ele enviasse, caraca, era aquilo muito precioso que ele não podia abrir mão. Mas ele abriu. E isso eu vejo que a gente quer viver o novo, mas sem abrir mão do velho. Não funciona, gente. Não funciona a gente querer viver o propósito de Deus, mas ainda querer controlar tudo. Se nós escolhemos viver o que Ele tem para nós, não adianta você querer botar a direção que você quer ir, meu irmão. É Ele que direciona, é Ele que vai te falar: vai para a esquerda, vai para a direita, entra nesse trabalho, sai desse trabalho, entra nesse relacionamento, sai desse relacionamento, investe nessa amizade, corta fora essa amizade. Ele que vai te dizer a direção. Mas para isso você tem que abrir mão do seu Benjamim. Tem que decidir abrir mão desse Benjamim. E Jacó aqui decide. Mas Jacó tenta dar um jeitinho de ter uma garantia. Ele queria agradar José, o estrangeiro, né? José. Mas para ele era o estrangeiro. E aqui ele parece com a gente. A gente às vezes quer, com uma atitude externa, tratar algo que Deus quer tratar internamente. E aí, em vez da gente parar, escutar, ruminar aquilo que Deus está falando e quer tratar dentro de nós, nós nos colocamos a servir mais, nós nos colocamos a fazer mais, nós nos colocamos a se esforçar mais. Porém, Deus não quer quem faz mais. Deus não quer performance. Deus, Ele quer o nosso coração. Ele quer quem está mais disponível para ser usado. Jacó, ele usa aqui os presentes de alguma forma para ele ter uma garantia do retorno de Benjamim. Mas não estava no controle dele. Em contrapartida, os irmãos que estavam levando Benjamim, eles carregavam consigo o peso de levar algo valioso para o seu pai. Jacó acabou de abrir mão de algo precioso e eles estavam carregando esse peso. Mas além desse peso, eles carregavam também o peso da culpa da vida de José. E quando a gente carrega essa culpa, a gente não consegue aceitar o que as pessoas nos dão como algo bom. Eles chegam lá, José enxerga Benjamim, vê que eles trouxeram o irmão dele, e ele fala para o servo: vai lá, mata um animal, que eu vou receber eles, prepara uma mesa, prepara comida ali, eu quero servir, eu quero receber eles, acolher eles. E eles acham aquilo estranho, porque a culpa que eles carregavam pela vida de José açoitava ali, né? Estava ali viva na vida deles ali, e eles não aceitavam algo bom que lhes já acontecesse. E aquilo ali que José fez de receber eles era uma loucura, porque ele não achava que José faria algo diferente do que eles fizeram. Eles com certeza matariam. Eles começaram a achar que José mataria eles,
por estar recebendo eles daquela forma, porque eles fariam isso. Mas José não era eles. E quando alguém vive com a culpa, sempre acha que vai ser punido. Eu estava visitando essa semana a Equibalo lá, né, a célula lá, e a gente, numa das perguntas, a gente falou assim, cara, porque é tão difícil a gente aceitar que Deus nos ama? E eu falei, cara, porque vem na minha mente que é muito mais fácil a gente lidar com o julgamento das outras pessoas do que com a graça de Deus. Porque a graça, ela confunde nós que vivemos com culpa do nosso passado. A graça de Deus, ela revela o coração de Deus. E nós nos sentimos imerecidos, e nós somos imerecidos. Mas Ele nos ama. Ele nos dá essa graça. E nós, com essa culpa, com esse peso, estranhamos quando Ele nos abençoa. Fala, caramba, não é possível. Que isso, está acontecendo mesmo? E os irmãos ali estranharam isso, porque isso confrontava. Eles achavam que Ele receberia eles de outra forma. Porque antes, no primeiro encontro, eles foram recebidos como espiões. Dessa vez, porque eles levaram Benjamim, José recebeu eles de uma forma diferente. A mesa estava posta ali, assim como está posta para nós. Eles se sentam, estão ali meio desconfiados. José ali pede para separar cada um pela idade, bota do mais velho ao mais novo, dá uma porção maior ao mais novo. Eles estavam ali no mesmo ambiente, mas não na mesma mesa ainda. José ali ainda era um estrangeiro, porque pelas características da época, José era ali, por ser uma autoridade no Egito, ele não podia sentar com o povo hebreu, povo judeu, desculpa. E aí os irmãos dele estavam sentados ali numa mesa, ele observando de longe, já ali em comunhão, já ali conversando alguma coisa, vivendo ali aquele cenário de sentar na mesma mesa que ele já tinha vivido com os irmãos, mas ainda tinha algo a ser resolvido, porque eles estavam perto, mas estar perto não significa estar curado. Tem gente aqui que voltou para a igreja, voltou a servir, voltou a estar perto, está numa célula, está sendo abraçado pela galera, está vivendo ali novamente o que já viveu um dia, mas ainda carrega coisas dentro de você, no seu coração. Pode ser uma mágoa, pode ser uma culpa, uma vergonha, às vezes feridas que foram feitas na sua caminhada até aqui, que não foram curadas. Vocês estão num ambiente certo, mas isso não significa estar curado. E os irmãos de José estavam nesse cenário. Eles estavam na mesa ali, compartilhando, mas aquele relacionamento de irmãos ainda não tinha sido curado. É igual quando alguém sai de casa revoltado e volta para casa, mas ainda sem dar o braço a torcer. Chega em casa, não fala com ninguém. Estou aqui, vou dormir no meu quarto, entro, saio. Mas Deus não quer só nos trazer de volta para o nosso lugar. Ele quer curar o que está dentro de nós. Deus não nos expõe
Deus revela o que está dentro de nós e nos transforma. Após sair da casa de José, os irmãos estavam ali em êxtase. Caraca, conseguimos ali os mantimentos, estamos voltando com os nossos 2 irmãos. Cara, se fosse uma missão lá do GTA ou de um videogame, ó, missão concluída. E eles ali no fundo assim, ó, comemorando, consegui. Mas Deus não queria que eles somente sentassem na mesa com José. Deus queria tratar aquela família no íntimo. José, ele poderia ter se revelado antes. Teve uns momentos ali que ele viu Benjamim, o seu irmão amado, que ele não via há anos, e ele chorou. Ele se retirou rapidamente da sala para ele não ficar exposto, porque o tempo não era de José, o tempo era de Deus. E Deus não queria que somente José se revelasse aos seus irmãos e aqueles mantimentos fossem enviados para sua família. Soninha está te ligando no meio da mensagem. Deus queria tratar algo naquela família, mas em outro momento. E continua ligando. José manda o seu servo encher as bolsas dele, bota o mantimento que máximo, bota de novo as pratas que eu pago, mas só tem um porém. Pega essa taça aqui que eu uso e bota na bolsa de Benjamim, do mais novo. E aí liberou os irmãos foram e falou: ó, agora vai até os meus irmãos, e no meio do caminho você informa que um deles roubou a taça, e vamos ver qual é a reação deles. E isso foi um direcionamento de Deus, porque Deus queria tratar aqueles irmãos naquele momento. E quando o servo de José chega e fala: olha, poxa, meu servo recebeu, meu senhor recebeu vocês com tanto amor, botou uma mesa, recebeu vocês bem pra caramba, e o que vocês fizeram? Roubaram a taça que ele usa. E eles falam: tá doido? Não bem nada não, pô. E quem pegar aí, quem foi pego com essa taça aí, meu irmão, ó, morte, vira escravo, pode fazer o que você quiser, pode revistar nossas bolsas aí. E o servo de José começa a revistar as bolsas, do mais velho ao mais novo. E agora, parafraseando, eu me imagino ele abrindo a primeira bolsa e os irmãos: aí, estou falando pra você, pô, ninguém rouba, ninguém precisa de nada não. E abriu do segundo e eles: tá maluco, cara? Tá acusando a gente? Se fosse no dia de hoje, vou te processar, pô. E terceiro, e quarto, e chegou na bolsa do Benjamim. E quando eles abriram e viram a taça, eles são colocados de novo no mesmo cenário no qual eles se viram com José. Mas agora, quem foi descoberto viraria escravo, como José virou, como eles venderam José. Só que agora não tinha como eles esconderem para o pai deles, falando que foi uma fera, pegar aqui a vestimenta, rasgar, botar sangue. Agora, eles iam carregar a vergonha com eles. E eles poderiam ter feito igual antes. Falar: pô, meu irmão, ema, cada um com seus problemas. Benjamim aí, ó, escolheu, pegou a taça, toma aqui com mantimento, toma com a prata, vamos voltar para casa, grandão. Todo mundo felizão comigo, com a gente. Fechou, família top. Meu pai, ele vai ficar chateado, tem dor, trabalho, bolar e desembolar, fechou, morreu, a gente assume, fé, seguimos.
Eles poderiam ter feito isso. Mas aqui começa o tratamento de Deus. Aqui nesse cenário, eles se posicionam. Aqui nesse cenário, eles voltam juntos na presença de José. Eles se colocam de joelhos, imploram: ei, se ele for escravo, eu também vou ser. Antes eles não davam valor à vida, agora eles estão dando a vida deles por uma. A restauração de Deus nesses irmãos, nessa família, começa agora. Quando eles estavam no êxtase, felicidade, uau! E às vezes você viveu o seu momento grandioso da sua vida, conseguiu aquilo que você sempre sonhou. Mas Deus começa a te tratar agora. E o que você vai fazer agora? Você vai engrandecer o que você está vivendo ou vai engrandecer Deus? Aqui a gente vê que eles deixaram de valorizar somente o resultado, que era levar os mantimentos de volta, e eles começam a valorizar relacionamento. E isso é um sinal do amadurecimento do amor, porque alguém assume o lugar do outro. Judá se levanta e fala: eu fico no lugar dele. Esse foi o mesmo que a gente falou, que ele chegou lá e falou: venda o José para a gente ganhar alguma coisa com a vida desse sonhador. Antes eles tiraram José da mesa, arrancaram. E agora, Judá e todos eles, não foi só Judá, foram todos eles, voltam e colocam a sua vida diante de José pela vida de Benjamim. Isso é maturidade, isso é transformação, que só Deus faz. E isso aparece no nosso dia a dia de forma simples, simples falando, né? Mas fazendo às vezes é num cenário que a gente pede perdão mesmo achando que está certo, mas por valor a um relacionamento, para restaurar algo que Deus nos direciona. Às vezes nós escolhemos não responder de imediato, para não ferir, não ignorar, não acabar com aquele relacionamento com aquela pessoa ali, mesmo estando certo. Às vezes nós decidimos restaurar algo, mesmo não querendo, em vez de ignorar. E aqui eu vejo que nós vivemos nesse momento, literalmente, o que Deus quer nos direcionar. Os irmãos deles, nesse momento, entenderam que a vida deles era menos importante do que tudo que eles iam viver como família. Eles começaram a priorizar pessoas em vez de coisas. E isso no nosso dia a dia, nós podemos fazer com decisões simples, como falamos aqui. Liberar perdão, deixar de responder de imediato, procurar em vez de ignorar. Tira um pouco dessa tua grande razão, tira um pouco desse teu grande orgulho, para salvar uma alma. Às vezes, através desse momento,
nós alcançamos pessoas que vão alcançar a eternidade. Hoje, talvez a gente não saiba nem em qual lugar a gente está se encaixando no que a gente está falando aqui da mesa. Às vezes a gente está vivendo na mesa ou só frequentando um ambiente que está ali à mesa. Às vezes tem algo que Deus está pedindo para a gente, mas a gente está segurando. Às vezes tem relacionamentos que precisam ser ajustados e a gente está adiando. Deus está mais interessado em restaurar o nosso coração do que só organizar a nossa vida. A mesa ela é restaurada não somente com aparência, gente. A mesa ela é restaurada com entrega, com verdade, com mudança de postura, com uma graça recebida e liberada. Talvez hoje Deus esteja fazendo com você o mesmo que fez com eles, te trazendo de volta, mas também te tratando. Porque no final não é sobre só ter comida na mesa. É sobre quem está sentado nela e como está o coração. E nesse momento eu gostaria que vocês ficassem de pé, o louvor se quiser subir. Peço que vocês fechem os olhos, fiquem à vontade. A casa é do Pai de vocês também. Talvez você tenha escutado tudo isso e Deus foi trazendo coisas na sua mente que tem algumas situações mal resolvidas, decisões que te afastaram, momentos que você priorizou seu prazer, sua vontade, mais do que o propósito que Ele tinha para você. Pessoas que você precisa perdoar, ou pedir perdão. E talvez você está aqui hoje, mas por dentro, cara, eu não estou vivendo essa mesa de verdade. Ou talvez você até voltou, mas ainda o coração ainda está fechado. Deixa eu te falar com muito amor, mas com a verdade. Deus está te chamando para restaurar. Deus está te chamando para transformar, para viver algo real com Ele. Porém, não existe uma restauração sem uma resposta. Não adianta a gente sentir e não decidir. Não adianta a gente entender a palavra dele, a mensagem dele e não se posicionar. Seja sincero com Deus agora. Sem máscara, sem aparência. Esqueça quem está do seu lado, sem tentar impressionar alguém. Se você hoje entende que quer se assentar a essa mesa com o Pai, ou que precisa ajustar algumas áreas da sua vida e quer voltar para Ele hoje, peço que faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu posso ter caminhado ao redor dessa mesa, porém hoje eu quero dizer e fazer parte dela, e te entregar a minha vida, te aceitando como meu Senhor e Salvador, e peço que o Senhor me limpe, me renove, me restaure, pois a partir de hoje, quero caminhar com o Teu Espírito Santo, guiando os meus passos. Amém.